Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes e hoje eu tô chegando para vocês com mais um vídeo das questões que caíram na prova teórica no mês de junho de 2021. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, deixa o comentário que com certeza vai ser muito bem-vindo e vamos lá para mais um vídeo. Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, tais como 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima? Sim, com certeza. Isso é fundamental até para vocês poderem solicitar socorro. 2. Estancar sangramento por meio da aplicação de torniquete? Não, jamais. Em hipótese nenhuma, vocês vão estancar usando torniquete. 3. Manter a calma e tentar controlar a situação? Sim, com certeza. Então, neste caso, os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito em 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima e 3. Manter a calma e tentar controlar a situação. Lembre-se que primeiros socorros é um atendimento inicial, imediato e temporário que vocês vão prestar à vítima que está, que sofreu um acidente, que está em perigo iminente. Vocês não vão utilizar nenhum tipo de técnica, jamais, em hipótese nenhuma. Nem técnica simples, nem técnica complexa, nem técnica nenhuma. Esqueçam qualquer questão que falar em utilizar técnica. Muito menos dar ordem, aos socorristas, aos agentes e assim por diante. Muito importante também, vocês não vão movimentar a vítima, não vão retirar capacetes, não vão retirar objetos que estejam encravados na vítima e jamais dar nada para a vítima beber ou comer e também não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade, ou seja, ser solidário no trânsito, ser cidadão no trânsito e entender, que a calçada ele é um espaço exclusivo do pedestre, por mais que você não tenha vaga, não tenha um local para estacionar, você não vai jamais estacionar o teu carro na calçada ou em qualquer local onde venha atrapalhar, a utilização da via pelos demais usuários. Sempre ser solidários e ser cidadãos, não atrapalhar os demais. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona o freio, até a parada total do veículo é a distância de parada. Notem bem que eu já fiz uma pausa porque tem duas aqui. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Até aqui nós temos a distância de reação. Na sequência, do momento em que ele aciona o freio até a parada total do veículo, nós temos a distância de parada, ou seja, todo esse espaço. No início, desde o momento que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio, é reação. No momento que ele acionou o freio até o carro parar, chama-se frenagem. Como o próprio nome já diz, ele está freando. E quando eu junto as duas, ou seja, desde o momento em que eu vi o perigo, eu tirei o pedal do acelerador, eu acionei o freio e freiei até meu carro parar completamente, distância de parada. E aí vocês vão ter ainda a distância de segmento ou distância de segurança, que é aquela distância que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês. É a questão que está ali na sequência. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento ou distância de segurança, ou seja, naquela distância que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Essa distância você vai contar estabelecendo um ponto fixo. Quando o veículo à sua frente passar, você vai contar 1, 2, 31, 32, qualquer numeração que dê um espaço de 2 segundos. Se ao término dessa contagem você estiver
passando o objeto que você marcou, é porque você está ok na distância. Agora, se você passar muito adiante, é porque você está muito perto e você vai ter que aumentar um pouquinho essa distância para evitar uma colisão. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Sempre avaliar se eu tenho motor, se eu tenho espaço, se eu tenho tempo e se eu tenho habilidade suficiente para realizar a manobra de ultrapassagem. Se eu não tiver, aí é melhor evitar. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Tem uma questão que cai bastante ainda, relacionando lá com a regra antiga, que é proibido o transporte de crianças menores de 7 anos. Nós sabemos que esta regra mudou para 10, tá? Mas na prova teórica ainda não estão caindo as novas regras. Então, caso caia, é proibido o transporte de crianças menores de 7 anos. E é uma regra obrigatória que vocês deverão utilizar viseira ou óculos de proteção toda vez que vocês estiverem pilotando a moto, com capacete, com viseira ou óculos de proteção apropriado. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marque a alternativa incorreta. Sempre notem bem quando vocês forem ler a descrição, se ele está pedindo a resposta certa, a resposta incorreta, ou exceto, e assim por diante, para não correr o risco de vocês acharem que é uma resposta e acabar sendo outra. Como é o exemplo aqui, sobre o elemento previsão, só que ele quer o errado, o incorreto, o que não fazer. Então, é incorreto falar que o condutor não precisa estar atento às condições de tempo para prever situações de risco, uma vez que sim, o condutor precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Então, sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. O incorreto é: o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Em direção defensiva, a habilidade significa. Habilidade é quando você tem destreza de alguma coisa. Nesse caso, a habilidade em direção defensiva é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Então, habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Se vocês tiverem dúvida, voltem no vídeo que eu postei ontem, que tem um slide com várias relações de condições adversas. Vai dar uma ajuda bem legal para vocês. Então, só vocês voltarem no vídeo anterior, no vídeo que eu postei ontem, tá? Então, reforçando novamente, todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Lembrem-se sempre que a resposta vai ter que começar fatores ou combinação de fatores sempre, certo? Fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso pergunte quais são, aí vai ficar difícil vocês lembrarem todas elas, mas tem um macete aqui da Profilu para vocês contarem 8.
A alternativa que tiver 8 itens vai ser a resposta correta. Então, sempre que perguntar quais são, lembre-se de contar 8. A alternativa que tiver 8 vai ser a resposta correta. Condições adversas do motorista são: condições do motorista é tudo que o motorista sente fisicamente ou emocionalmente. Exemplo: estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes são alguns exemplos de condições adversas do motorista. Aí a próxima diz assim: qual das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas do motorista? O que não faz parte? Veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas. Neste caso, vai ser condição adversa do veículo. E a última, ele está falando da penumbra. O que é penumbra? Tanto penumbra quanto ofuscamento são condições adversas de luz. Enquanto a penumbra vai ser a falta de luz, o ofuscamento vai ser o excesso de luz. Então, penumbra e ofuscamento são condições adversas de luz. Penumbra vai ser a falta, que é a transição entre o dia e a noite, e o ofuscamento, que vai ser o excesso de luz, que pode ser no pôr ou no nascer do sol, ou ainda um carro no sentido contrário, com o farol alto aceso. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Então, se tem um carro em chamas, vocês vão sim empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Outros 2 itens a serem lembrados, até porque tem uma questão que cai, que dá 4 números romanos. O primeiro diz que o extintor está no vermelho, não serve para nada, e os outros 3 vão estar corretos. Sempre na base das chamas, sempre em formato de leque, e quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor. Então, sempre na base das chamas, sempre em formato de leque, e quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor. Com relação à lotação de um automóvel, considere: 1. O número máximo de pessoas a serem transportadas fica a critério do condutor? É óbvio que não. Se vocês têm dúvida, é só vocês contarem quantos cintos de segurança tem. Se tem 1, se tem 5 ou se tem 10, a quantidade de cintos de segurança é igual à quantidade de pessoas que podem ser transportadas. 2. Não existe limite para o número de passageiros desde que todos estejam sentados, admitindo-se crianças no colo dos adultos? Errado. Criança não vai no colo, criança vai no dispositivo adequado a cada faixa etária. E todos os ocupantes têm que estar usando cinto. Tanto é que cada veículo vem descrito. Você pode ir 2, 3, 4 ou até 7 pessoas. Ou no caso de Kombi, Kombi, van e ônibus, que vai até mais. Mas tem que ser igual ao que está no documento. Ou, se tiver dúvida, igual à quantidade de cintos que o veículo possui. E 3. Nenhum automóvel poderá circular com a lotação de passageiros superior ao fixado pelo fabricante do veículo, que vai ser a única alternativa correta. Eu não posso ultrapassar a quantidade fixada. Se diz que é 3, eu posso levar 3. Se diz que é 5, eu posso levar 5 e nada além disso. É proibida a circulação de bicicletas em... Pessoal, essa é uma questão que está caindo muito e que vocês insistem em errar. O único local que é proibido é nas rodovias. Local que bicicleta é proibido, rodovia. Local que bicicleta é proibida, rodovia. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Mas perguntou lá onde que bicicleta é proibido, tem que começar com rodovia. Rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrem-se, calçadas e passeios somente quando sinalizado. Calçadas e passeios somente quando sinalizado.
sempre pelo bordo, sempre na mesma direção dos veículos, sempre com prioridade, sempre com preferência em relação aos veículos. E se você for passar ou ultrapassar uma bicicleta, lembrem-se sempre que vocês precisam manter uma distância fixa. Não é uma distância qualquer, não é uma distância que não encoste no ciclista. É a distância fixada por lei, pelo CTB de 1,5 metros. Então, se caiu na prova, qual a distância ao passar ou ultrapassar um ciclista? 1,5 metros, 1,5 metro. Não é meio metro, 1 metro, 2 metros, a distância para não encostar no ciclista. É a distância fixa de 1,5 metro, sempre, certo? E se perguntar onde que é proibido? É proibido nas rodovias, nas calçadas e nos passeios só quando devidamente sinalizado. Nos demais casos, sempre pelo bordo, vai ser sempre na mesma direção e sempre com prioridade e, claro, ao passar por uma bicicleta, 1,5 metro sempre. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema de alimentação. Notem bem, a formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida, que vai ser alimentada no interior do cilindro, é função do sistema de alimentação. É o sistema de alimentação que vai fazer a mistura ar mais combustível. Se tiver só ar, não anda, se tiver só combustível, não anda. Tem que ter ar e combustível. Aí pode perguntar para vocês aí, fazem parte do sistema de alimentação carburador e injeção eletrônica. Então, fazem parte do sistema de alimentação carburador nos veículos mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. E ainda pode perguntar, nos carros antigos, o sistema de alimentação era feito pelo carburador, que nos carros mais novos é substituído pela injeção eletrônica. Outra, a energia mecânica produzida pelo motor de um veículo chega até as rodas por meio do sistema de transmissão. Notem que na própria pergunta você já encontra a resposta. Por quê? A energia é produzida pelo motor, certo? E ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser transmitida para as rodas. Ela vai ser transmitida para as rodas pelo sistema de transmissão. Então, a energia mecânica produzida pelo motor, ele vai chegar até as rodas através do sistema de transmissão. E sempre que falarmos na mistura ar-combustível, alimentação, alimentação mistura ar-combustível, carburador e injeção eletrônica, carburador nos carros mais antigos, injeção eletrônica nos carros mais novos, e sempre que falarmos da energia mecânica que é produzida pelo motor, ela vai chegar nas rodas através do sistema de transmissão. Ok, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo, então. Meu muito obrigado de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos. Obrigada a todos os likes, obrigada a todos os comentários. Desejo a vocês excelentes estudos, que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.